Bom, hoje a gente vai falar um pouco assim, sobre algumas barreiras, né, que nós mesmos criamos para a nossa evolução espiritual. Então, vamos começar, né, falando sobre o que seria essa evolução espiritual. Então, evoluir significa mudar para melhor. E evolução é progresso. Mas existe só progresso material? Porque hoje em dia, né, nós percebemos que assim, o mundo, pela tecnologia, ela tem assim, alcançado, né, grande desenvolvimento no plano material, no plano do conhecimento. Mas evoluímos também na área espiritual. E evolução espiritual é a elevação da consciência humana, que na prática significa o seguinte: aprender a equilibrar as emoções, os sentimentos e os pensamentos, para que o amor, o mais elevado dos sentimentos, aflore como consequência. A evolução espiritual é o sentido maior de nossas vidas. Então, vamos permitir, né, que as energias dos regentes do trono da evolução, na Umbanda, Obaloaê e Mãe Nanã, hajam em nossas vidas, para que dessa forma nós possamos melhorar como pessoas, como espíritos, né? E assim, vamos pouco a pouco tentando deixar para trás nossos defeitos, aquilo que nos prende e nos impede dessa nossa evolução. Os defeitos são as barreiras que nos separam de Deus. E todo defeito superado é progresso e nos aproxima dele. Como eu já falei, né, agora há pouco, realmente é necessário que nós tentemos, né, assim, enxergar os nossos defeitos, porque de uma forma geral, o que acaba acontecendo conosco? Nós sempre enxergamos o defeito no outro, né? E dificilmente nós, né, conseguimos admitir que nós também temos defeitos, né? E isso é assim, um dos maiores causadores dos conflitos humanos, né, nos relacionamentos humanos. Por quê? Porque as pessoas simplesmente só conseguem observar o que o outro faz de errado, né, e não percebe que nós também agimos de maneira errada, prejudicamos as outras pessoas, né? Então, é necessário que nós tenhamos humildade também para enxergar os nossos defeitos, né, e corrigi-los. E assim, também existe aquela parte que a verdade de cada um. O que aos meus olhos é minha verdade, a do outro pode não ser. Então isso também cria conflitos, né? E cria essas barreiras, né? Que nos separam, né? Porque isso. A gente vê, é a minha verdade, eu tive essa criação, eu tive esse entendimento, então eu trago dentro de mim essas verdades. E o outro também tem as suas. Então, às vezes, isso entra em choque, né? E conseguir a gente entender isso e respeitar um do outro, isso. Que é o difícil, né? O importante é justamente exercer esse respeito, né? Porque existem as diferenças, né? Mas também a gente procurar fazer os estudos, entender como que funciona as leis do universo, porque as leis do universo são as leis de Deus e essas leis, elas são, como se diz, elas são imparciais, né? Então, quando nós conseguimos ter o entendimento dessas leis, né, nós vamos entender, então, podemos analisar assim, com um pouco mais de sabedoria, né, quem está certo e quem está errado.
Para Deus não há limites. Espero em ti, não vou temer. Com os olhos da fé, vou acreditar em Deus. Então, muitas vezes, o que acaba acontecendo? Nós muitas vezes, né, enxergamos alguma coisa e nós mesmos acabamos criando ou vendo alguma coisa que é intransponível. Então, tudo assim acaba se tornando realidade por conta dos nossos pensamentos, né? Então, é por isso que é necessário que nós realmente tenhamos fé, acreditemos mais, né, para que essas barreiras não se formem e nos impeçam de avançar. O dinheiro. Nem tudo o que desejamos o dinheiro pode comprar. Pode, por exemplo, comprar-se a cama, mas não o sono, a comida, mas não o apetite, o livro, mas não a inteligência, o luxo, mas não a beleza, uma casa, mas não o lar, o remédio, mas não a saúde, a convivência, mas não o amor, a diversão, mas não a felicidade, o crucifixo, mas não a fé, um lugar luxuoso no cemitério, mas não o céu. Não somos os nossos trabalhos. Nada nos faz perder mais o contato com a nossa verdadeira natureza, como a nossa associação com o dinheiro. Então, isso daqui é o seguinte, muitas vezes, né, o que acaba acontecendo é que existem pessoas que acabam dando um valor muito, como que se diz assim, muito grande à parte material, né, da vida, e com isso ele também cria desequilíbrio na sua vida que impede, né, que sua parte espiritual, que é a nossa essência, né, possa ser trabalhada e possa avançar, né, assim tornar um espírito melhor. Não ser autocríticos. Muitas vezes somos os nossos maiores críticos. Embora geralmente bem intencionados, há melhores caminhos para o autoaperfeiçoamento. Isso acaba acontecendo, né, muitas vezes, porque nós assim, não acreditamos na nossa capacidade, né? Então, qualquer coisa que nós fazemos, nós acabamos assim julgando que somos incapazes, né? E isso também nos paralisa, impede também que nós nos aperfeiçoemos, né? Então, isso é uma atitude também que nós devemos evitar, porque são atitudes que são barreiras, né, que também impedem a melhoria espiritual de todos nós. Às vezes a gente se coloca ou muito acima ou muito abaixo, né? Se dizendo assim, não capazes de alguma coisa. Nós todos somos capazes de qualquer coisa, basta a gente querer realmente, né? Às vezes aquilo que a gente vê o outro conseguir, a gente pode também, a gente tem condições de conseguir também se a gente se esforçar, mas a gente já coloca o não na frente, a gente se autocritica, a gente se auto-boicota já, que a gente não pode conseguir, que a gente não é capaz. Então a gente tem que ter um pouquinho mais assim de cuidado da gente para com a gente mesmo, que somos sim filhos de Deus, capazes de tudo, de conquistar as coisas boas. Basta a gente querer de coração e ir à luta, porque não adianta eu ficar rezando, eu pedindo a Deus, mas ficar de braços cruzados, sem fazer nada. Que aí também não vem. As coisas vêm para nós se a gente caminha. A gente quer, a gente pode. Tem uma entidade que fala muito isso. Eu quero, ela nos ensina. Eu quero, eu posso e eu vou conseguir. Não estou prejudicando a ninguém.
é só para o meu crescimento, para a minha evolução, eu sou capaz. E não se boicotar, achar que não é capaz das coisas, ou que os dos outros sempre é melhor do que o seu. Ah, mas se eu fizer não vai ficar igual o dela, que o dela fica tão bonito. Por que a gente faz isso com a gente? Tantas vezes se critica demais. Olha, pode não ficar bonito igual o dela, mas, poxa vida, eu consegui fazer isso. A gente precisa se elogiar mais, acreditar mais na gente. Isso, desenvolver, né, a autoestima é um poderoso, como que fala, estimulante, né, para a nossa evolução. Tanto porque quando nós evoluímos na parte espiritual, naturalmente o outro lado caminha junto, né? Não tem como desassociar uma coisa da outra. Então, as pessoas que a gente não deve fazer o contrário, né? Buscar exclusivamente os bens materiais e esquecer de cuidar da parte espiritual. Que, da mesma forma, isso vai nos trazer desequilíbrios, né, de muitas naturezas, que também não vai nos trazer a felicidade. Se a gente parar e pensar, o que a gente vem buscar aqui, se a gente, como ele está falando, se a gente pensar só nos bens materiais, a gente precisa de viver, né, a gente está na vida, criar filhos e etc, etc. Só que se a gente pensar só nisso também, o que nós vamos levar alguma coisa daqui quando a gente for? A única coisa que a gente vai levar de riqueza espiritual é aquilo que a gente aprender espiritualmente, não de bens materiais. Então é uma coisa assim muito interessante o que ele disse agora. Tem que ter um equilíbrio, porque a única coisa que nós vamos levar daqui é aquilo que a gente tiver de riqueza espiritual. De material fica tudo. Abandonar a ansiedade. Nós, muitas vezes, sofremos de ansiedade baseada no medo. Aquilo que não é familiar ou desconhecido deve produzir alegria, em vez de medo. Então, muitas vezes, né, o desconhecido acaba assim nos paralisando, né, que é o medo do desconhecido. Todos nós, né, quando vamos, por exemplo, começar um novo emprego, enfim, vai fazer alguma coisa diferente, né, dá aquele frio na barriga, a gente parece que vem um medo assim que nos paralisa, né? Isso é uma reação até natural, né, nossa, mas realmente nós devemos lutar contra isso, né? E procurar criar dentro de nós, né, energia positiva para que essa ansiedade não nos paralise, esse medo não nos deixe parados, né? Muitas vezes a gente deixa passar tantas oportunidades por causa do IC. Ah, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, e se eu for e não der certo, e se eu for e se, né? Então a gente tem que parar um pouco com isso, abandonar essa ansiedade das coisas. Se a gente for e não deu certo, tentamos. É mais importante é tentar. Valeu, eu tentei. Da próxima vez eu vou, já sei que assim não dá, vou fazer diferente. Mas tem que se tentar. Esse IC trava a vida da gente. Vamos à luta. Essa senhora aqui, ó. Essa aqui. Para ela. Tá bom? Não leve nada para o lado pessoal. Os outros não fazem nada por sua causa. O que os outros falam e fazem é uma projeção da própria realidade deles. Os próprios sonhos, quando você se tornar imune às opções e ações dos outros. Opiniões. Não será mais vítima de sofrimentos desnecessários. Continua? Não levar as coisas para o lado pessoal. A dor que sentimos pelas palavras ou ações de outra pessoa é auto-infligida. Em vez disso, seria melhor ficarmos equilibrados, focados e encontrarmos humor em nós mesmos. Autoconhecimento. Muitas vezes, né, nós acabamos, como que se diz assim,
afetados, né, pelo que os outros vão pensar daquilo que nós vamos fazer, ou que nós falamos, o que os outros têm de julgamento sobre nós, né? E, no fundo, tudo isso é nós que acabamos criando dentro de nós, né? Então, nós realmente precisamos ser assim mais positivos e focar naquilo que nós queremos, né? E não se importar muito, desde que a gente esteja agindo assim corretamente, sem prejudicar ninguém, né? Não se deixar influenciar pela opinião dos outros, né? Acreditar mais em nós. Por que se sentir culpado? Este é um sentimento típico que não tem nenhuma função. Se você fez alguma coisa que precise de perdão, então procure-o. Mas se você está vivendo em sua verdade, deixe ir. A culpa sempre nos paralisa e o arrependimento nos liberta para uma nova vida. O arrependimento é a melhor prova de que se aprendeu com o erro. Então, a culpa é como se fosse ali, né, no desenho. É um peso que nós colocamos nos nossos próprios pés que nos impede, sabe, de caminhar, de evoluir, de melhorar, né? Então, não adianta a gente ficar se culpando, tá? Que isso não vai nos ajudar em nada, absolutamente em nada, né? Mas quando nós aprendemos com um erro, né, isso vai nos libertar e permitir, né, que nós possamos, então, caminhar e aprender. Você não precisa absorver a negatividade das pessoas ao seu redor. Você não precisa participar das confusões alheias. As pessoas são como são e as escolhas são delas. Aprenda a ser filtro e não esponja. Cuidado com as companhias. É muito fácil ser influenciado pela negatividade dos outros. Não há problema em deixar para trás alguém que te deixa para baixo. Isso, né, às vezes no nosso círculo de relacionamento, né, existem pessoas que só ficam assim falando mal para a gente, né, que nós não somos capazes, ou enfim, né, falando coisas ruins da gente, né, para a gente mesmo. E nós acabamos como deixar que essas palavras negativas, né, nos deixa assim mais vulneráveis, sem confiança, né? Mas não, nós devemos lutar para que assim não absorver, né, essa negatividade que essas pessoas infelizmente carregam dentro de si e quer compartilhar com outras pessoas para livrar desse peso, né? Quer falar alguma coisa? Voltando então, e se essa pessoa que nos deixa sempre, né, para baixo for alguém da família? Geralmente Não, porque não é comigo, né? Mas tipo assim, a gente vê histórias que mães, né, colocam o filho sempre para baixo, não é verdade? Ou vice-versa, ou o companheiro que nunca acredita na companheira, que acha que a companheira não é capaz de criar algo maior ou melhor, né? Então, isso acontece. É muito mais difícil por isso, porque quando é um colega, um amigo, é fácil você deixar para trás. Mas quando é alguém de dentro do seu lar, aí que está o exercício da gente aprender a se elevar para não ficar para baixo. Porque, por exemplo, se eu tenho um companheiro que eu quero criar um projeto e ele me diz, isso não vai dar certo, você não tem capacidade para fazer isso. Então, a gente ouve muitas pessoas com esse tipo de problema e a pessoa acaba se deixando levar por isso, ela cai nessa hora. Porque, na verdade, ela precisa de alguém que a estimule, não, vamos lá, tenta, vai, mas nem todo mundo é assim.
Né? Então, a gente tem que aprender a ser forte diante disso. E muitas vezes está dentro do nosso lar. É falar para o filho, você não está aprendendo a lição? Poxa, você é burro, não está vendo o que eu já te ensinei? A gente tem que ter esses cuidados, a gente tem que aprender a fazer isso melhor. E quem ouve também tem que aprender a não se deixar cair nessa hora. E é onde está o nosso teste, é dentro do lar. Principalmente, porque na fábrica, se isso começa a acontecer muito, você pode mudar de emprego, simplesmente. Você pode deixar aquele amigo, porque ele só te deixa para baixo e pronto, deixa para lá, não vou mais ter tanto contato assim. Mas e dentro do lar? Então, você tem que exercitar isso e não deixar que isso te atinja dessa maneira. E também não tem, sabendo, tendo essa consciência, também não atingir o outro desse jeito. Dá positivismo. Falar, não, vai dar certo sim, tenta, filho. Se não der, pelo menos você tentou. Se o seu companheiro falar para você, isso não vai dar certo, você fala para ele, olha, pode ser que não dê certo, mas eu vou tentar, assim mesmo. E luta pelas coisas, eu quero, eu posso e eu consigo. Tem a força da palavra também, a força do verbo, né? Minha amiga não me deixou para trás. Sua amiga não te deixou Não. pra trás? Não, ela aguentou a dona encrenca um bocado de tempo. Eu tenho um monte de amiga assim também. Pois é, pois é. Ela não me deixou para trás. É muito legal essa colocação sua, que realmente a maior parte, né, desses casos que são dentro da família, né, são casos mais difíceis de serem tratados, né, mas, como a Cleusa falou, né, nós temos que ter confiança em nós, acreditar, ter fé realmente, né? E não esquecer que realmente a palavra tem poder. Nós somos co-criadores da nossa realidade, tá? Então, aquilo que nós falamos, que nós acreditamos, tá? Se torna realidade. Isso é algo que é inevitável, funciona dessa forma no universo, né? Então, se você realmente acredita, você põe isso dentro de si, né, coloca toda a sua energia dentro dessa sua crença para que essa sua crença se torne realidade. É dessa forma que funciona. Mas nunca esquecendo da lei de ação e reação, porque se todos sabem disso e às vezes tem um desafeto e coloca essa energia toda nisso também, existe sempre uma reação, uma ação para sua, que é lei de ação e reação. Se você desejar o mal, fizer o mal diante disso tudo também, vai voltar para si. Então a gente tem que estar sempre vigiando aquilo que a gente está colocando também. A intenção que a gente está colocando na nossa ação, né? Viver em função da aprovação alheia não é viver, é representar. Não buscar aprovação. Em vez de buscar a aprovação dos outros, busque sua própria autoestima. Se você fizer isso, a aprovação virá, e de forma mais saudável. Bem, temos assim um caso, né, que muitas vezes tem pessoas que assim sempre procura fazer alguma coisa para agradar as pessoas ao redor, né? Ela muitas vezes acaba se machucando, podando os seus desejos, suas vontades, né, em função das vontades alheias, né? Tudo isso também acaba machucando a autoestima da pessoa, né? Ela vai ficando com a autoestima baixa, vai criando desequilíbrios, né, de ordem emocional dentro dela, né? E isso também acaba se refletindo, né, no seu plano físico, na saúde dela, né? Então, nós também devemos assim acreditar, não ficar respeitar nossas vontades também, né? Não ficar só procurando fazer aquilo que agrada aos outros, né? Mas também aquilo que nos faz feliz, porque isso é uma energia essencial, né, que nos mantém vivos, que nos mantém assim sadios, tanto no plano emocional, no plano mental e na própria saúde física. Então é uma coisa que nós devemos lutar pelas nossas aspirações, né?
Está na hora de seguir em frente e deixar o passado no lugar dele. Deixar o passado. Viva no presente. Lembrar das coisas negativas em nosso passado só nos limita hoje. Bom, nós também conhecemos muitas pessoas que parecem que têm uma dificuldade muito grande, né, de esquecer. Fica vivendo só das coisas do passado. E o que acaba acontecendo com essa pessoa? É como que são pessoas que têm muita dificuldade, por exemplo, em perdoar, né? E quando a pessoa tem dificuldade de trabalhar o perdão, ela acaba trazendo para a saúde física dela, né, muitas doenças que se somatizam por conta dessa dificuldade em perdoar a quem ela acha que magoou ou que tenha magoado realmente, né? Então, são exercícios que nós devemos passar, porque como a própria palavra diz, né, passado é uma coisa que foi, não tem como mudar essa realidade, né? E nós temos que pensar naquilo que nós queremos amanhã para nós trabalharmos isso hoje, trabalharmos, né, aquilo que nós almejamos, temos que trabalhar hoje para que aquilo que nós queremos no futuro se torne realidade. Então, temos que viver o presente para que você consiga o futuro que você almeja, que você planeja. Desapega que a vida flui, não se apegar. As raízes do sofrimento estão no apego às coisas deste mundo, de acordo com o budismo. Apego prejudicial às coisas, ideias, pessoas e ilusões. Tente deixar ir algumas coisas. Da mesma forma que, né, assim, tem pessoas que assim, são muito apegadas às coisas materiais, tem pessoas que são apegadas a ideias pré-concebidas e não muda, né, não se abre para receber ideias novas que possam mudar a sua realidade, né? Então, é isso que nós devemos ser. Devemos ser um pouco mais maleáveis, né? Não ser muito rígidos, né? A ponto de impedir, como se criasse uma couraça para as outras verdades, né? Nós devemos também respeitar a opinião alheia, né? Entender e não ficar presos ao nosso mundo, porque existe um universo imenso, né, ao nosso redor, e nós devemos, como que se diz assim, conviver com isso, com essa realidade, né? Não ficar nesse mundo limitado, né, que às vezes nós conhecemos, mas expandir nosso conhecimento, aceitar que existem coisas grandiosas, pessoas com conhecimento, né, maior que o nosso, e realmente beber dessa fonte, né? Não criar barreiras, que tudo isso são atitudes que acabam impedindo, né, que nós evoluamos espiritualmente. Agora, para encerrar, eu só vou ler uma mensagem que fala sobre como desenvolver a espiritualidade, tá? Desenvolver a espiritualidade é assumir e cumprir compromissos com a nossa própria essência. Nós somos espírito. Nosso corpo é só uma roupa, né, temporária que está servindo para nós como ajuda para a nossa evolução, né? Então, nós somos em essência, espírito. Então, se nós queremos que esse espírito evolua, né, nós devemos, então, assumir e cumprir determinados compromissos. Se nós não encontrarmos tempos para essa evolução, inegavelmente nos tornaremos solo fértil para desequilíbrios de diversa ordem, por simples negligência nossa.
Então, são escolhas que nós devemos fazer.